nós vamos abrir no segundo livro dos Reis, no capítulo 6, e nós vamos ver do versículo 1 em diante até o 5. E eu gostaria de falar nessa noite com a Bethesda sobre o privilégio que nós temos de subir a montanha. Como a Dr. Joyce pregou para nós em setembro, Deus nos convidava para subir a montanha, para nós cortarmos a madeira. E nessa noite nós queremos ver vários textos na Palavra de Deus, aonde não só Moisés subiu a montanha, mas, como vamos ver aqui em 2 Reis, os filhos dos profetas pediram para cortar madeira. E quando alguém procura madeira, é porque está querendo fazer uma nova construção. E o objetivo de Deus nessa quarentena do coronavírus é fazer uma nova construção quando a quarentena passar. Mas nesse momento em que nós estamos de molho, nós não estamos parados. Nós estamos em casa para subir a montanha, para cortar madeira, porque ao terminar essa fase de parado, de estar separado, de estar em quarentena, Deus está construindo algo novo. E é nesse momento que essa madeira que nós estamos acumulando, que nós estamos cortando, que nós estamos buscando agora, na época de quarentena, que nós vamos usar e que o Senhor vai usar para construir sua nova igreja, sua nova comunhão, seu novo nível de autoridade na sua vida. Eu convido você para abrir 2 Reis, capítulo 6, versículo 1 em diante. Diz a palavra do Senhor que os filhos dos profetas disseram a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, e cada um de nós corte de lá uma viga, e ali edifiquemos para nós um lugar em que habitemos. E disse-lhe um deles: digna-te de ir conosco? E Eliseu respondeu: eu irei. E assim foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. Gostaria de levar você para um segundo texto que eu gostaria de ler essa noite como base, que é Êxodo capítulo 20. E nesse lugar nós vemos Moisés também subindo a montanha num momento diferente. E dos versículos 18 em diante, nós vemos onde o povo fica no pé da montanha, mas Moisés tem esse privilégio de subir a montanha. Êxodo 18, capítulo 20, verso 18, diz: ora, todo o povo presenciava os trovões e os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegar. E o povo, vendo isso, estremeceu-se e pôs-se de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu mesmo, e te ouviremos, mas não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, porque Deus veio para vos provar, e para que o temor seu esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Veja, assim o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou às trevas espessas onde Deus estava. Aqui eu gostaria de fazer um paralelo onde, em primeiro lugar, eu gostaria de falar sobre o povo de Deus ao pé da montanha, como é o caso dos filhos de Israel, e é o caso de muita gente hoje, em que a maioria das pessoas, elas vivem essa vida acomodada ao pé do monte. Veja, subir um monte é uma atividade cansativa, é uma atividade para quem é corajoso, é uma atividade que tira as pessoas do comodismo. Então, muita gente não está subindo a montanha, mesmo nessa época de oração em casa, nessa época em que o povo está preso dentro de casa, vendo Netflix, vendo os filmes e tudo mais. Tem gente que ainda não entendeu que esse é um tempo de subir a montanha e eles estão parados ao pé do monte.
esperando alguma coisa acontecer, quando na verdade Deus quer nos tirar do nosso comodismo ao pé da montanha, porque essa é a tendência das pessoas. Em tempos de paz, elas ficam acomodadas, paradas ao pé da montanha. E é onde a maioria das pessoas está. Veja que Moisés foi o único que subiu. Verso 21 diz: assim o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou às trevas espessas, onde Deus estava no cume do monte. Então, é um lugar que poucas pessoas sobem, a montanha da oração, que é esse lugar que nós estamos subindo no relógio de oração, é esse lugar que nós estamos indo pela madrugada, que nós estamos indo em todos os momentos de busca de oração, nós estamos subindo essa montanha. Eu quero dizer para você que ao pé do monte, embaixo, é o lugar de uma vida medíocre e apertada. É o lugar de uma vida acomodada, uma vida de não muito esforço, não muita guerra espiritual, mas ao mesmo tempo de uma vida medíocre, de uma vida sem governo, sem domínio. E os filhos dos profetas de Eliseu, eles reconhecem isso, porque eles falam isso para Eliseu. Disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face é estreito demais para nós. As pessoas que estão ao pé da montanha paradas, sem subir, precisam entender que essa é uma vida muito medíocre, é um lugar muito estreito, esse lugar em que você se preocupa só com as coisas da correria da vida e você não está preocupado em subir a montanha para cortar madeira. E morar embaixo, morar ao pé da montanha, significa viver sem autoridade. Sabe por quê? Quem governa, governa de cima, governa de uma posição de autoridade. Nunca conheci uma pessoa que governasse de um lugar de baixo. Todo mundo que governa, governa de cima. E se alguém quer governar sobre o mundo espiritual, tem que subir. E você tem que subir a montanha, você tem que se colocar numa posição em cima de autoridade, para você poder governar dali, orar dali, pregar dali, ministrar dali, interceder dali, falar dali, governar dali. Primeiro você tem que subir. Primeiro você tem que subir. E esse é o propósito de Deus para nós nessa noite. Porque poucas pessoas como Moisés vêm subindo a montanha. E agora, na época do coronavírus, Deus está forçando o resto da igreja. Por que o resto da igreja a subir? Porque alguns Moisés sempre estiveram subindo a montanha. Alguns Moisés sempre estiveram lá em cima com Deus, enquanto a maioria do povo esteve aqui embaixo. Deus agora está forçando o povo a orar, forçando o povo a subir a montanha. Você que ainda está fora do relógio de oração, você que ainda está vivendo a vida apenas do Netflix, você que ainda está vivendo a vida apenas do tédio dentro de casa, sem o que fazer, você que ainda está só procurando atividades de limpeza dentro de casa, que não subiu a montanha ainda, olhe para esses versículos aqui em Êxodo, capítulo 19, onde Moisés ele tem essa prática de ficar subindo o monte. Em Êxodo 19, verso 3, diz que então subiu Moisés a Deus e do monte o Senhor o chamou. Então, queridos, existe um lugar que você precisa subir para Deus poder falar com você. No verso 14 de Êxodo 19 diz: então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo. É claro que a gente não vive lá em cima o tempo todo, porque a gente vive uma vida na terra, com os pés na terra e o coração no céu, mas o homem de Deus, a mulher de Deus e agora a igreja precisa entender que nós precisamos ficar subindo a montanha e descendo só para resolver os problemas e subindo de novo. Deixa eu te falar, o lugar seguro não é embaixo. Embaixo, no pé da montanha, é lugar de problemas, é lugar da carência, é o lugar das necessidades, o lugar de descanso, o lugar da paz, o lugar onde o homem de Deus tem o prazer e a mulher de Deus tem o prazer de ficar, é em cima da montanha. E o verso 20 diz que, tendo o Senhor descido sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou a Moisés ao cume do monte e Moisés subiu. Queridos, Deus está fazendo isso agora na época do coronavírus.
Deus está fazendo isso nessa sexta-feira. Deus está fazendo isso através do nosso relógio de oração. Parabéns a cada irmão que cumpriu mais 5 dias de horário, onde você esteve subindo a montanha junto com a igreja. Mas o verso 24 de Êxodo 19 diz que, ao que ele disse o Senhor, vai, desce. Isso é, vai lá, Moisés, você já teve bastante tempo comigo aqui em cima, agora desce ao povo e depois subirás, tu e Arão. Veja, Deus está sempre nessa expectativa de que quando você desce para resolver os problemas do casamento, das finanças, dos filhos e do trabalho, você volte a subir a montanha, vai, desce e depois subirás, tu e Arão contigo. E o verso 25 diz, então Moisés desceu ao povo. Só que no capítulo 20, o verso 21, diz que o povo estava de pé e Moisés, porém, subiu até onde Deus estava. Eu quero dizer para você, em segundo lugar essa noite, sobre o que significa subir a montanha. Significa conquistar os lugares altos, tá? O que lhe dá autoridade, o que nos dá poder, o que nos dá vitória é de onde você faz o que faz, de onde você pastoreia, de onde você ora, de onde você prega, de onde você evangeliza, porque primeiro você conquistou a posição de autoridade, primeiro você subiu, estabeleceu seus pés no lugar alto, no lugar de autoridade, conquistou uma coroa, conquistou divisas espirituais, alcançou um território, colocou seus pés num terreno que você nunca tinha colocado antes. Isso é o que significa subir a montanha, porque depois de conquistar esse lugar espiritual, de onde você vai falar agora, de onde você vai trabalhar, de onde você vai profetizar, de onde você vai dar conselhos para alguém, de onde você vai ser um esposo, é daqui que você vai ser a esposa que santifica o marido. É daqui que você vai ser os pais que sabem educar os filhos. Sabe, o nosso problema, o nosso fracasso no relacionamento com as pessoas, especialmente no ensinar aos transgressores a lei de Deus, é que nós que estamos ministrando a lei, não estamos assentados num lugar de autoridade. Estamos ao pé do monte, embaixo, e ao pé do monte ninguém tem autoridade. Autoridade é para quem subiu a montanha, permaneceu lá, estabeleceu seus pés lá em cima. E é disso que Deus está falando essa noite. Esse lugar de onde você ministra significa até aonde você subiu com Deus. Isso é, que posição de autoridade você conquistou? Deixa eu dizer que Efésios capítulo 2, verso 6 diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. Mas deixe-me dizer algo para você. Nem todos os irmãos estão no mesmo nível de autoridade nesses lugares celestiais em Cristo. Quantos de nossos irmãos não têm autoridade? Quantos de nossos irmãos não sabem o que é autoridade? Não sabem o que é ministrar desse lugar de autoridade? Que posição de autoridade você conquistou? Fala da altura em que os seus pés foram estabelecidos no mundo espiritual. E você pode guerrear desse lugar, conquistar desse lugar, comandar desse lugar. Você discerne não a partir do pé da montanha, você discerne a partir do pico da montanha. Sabe, você opera, você faz, você age, você planta, você semeia, ou você guerreia, e você destrói o inimigo, ou você combate o inimigo, não do pé da montanha, mas do pico da montanha. Eu quero levar você para o Salmo 18, verso 33, porque ali a gente começa a ver onde Deus estabelece os pés no lugar de autoridade. Não sei se você já percebeu, em vários lugares da Escritura, ela nos fala sobre as nossas alturas. Não sei se o Espírito Santo já falou com você algum dia sobre as alturas nas quais devem estar os seus pés espirituais.
Deixa eu dizer para todos vocês que desejam o ministério, excelente obra deseja, o episcopado, mas primeiro você tem que conquistar a autoridade. Se você pensa que vai arrancar as vidas das mãos de Satanás, do pé da montanha, você não consegue. Primeiro você tem que adquirir autoridade, você tem que se apossar da autoridade no pico da montanha. Em Salmo 18, verso 33, ele diz que o Senhor faz com que os meus pés sejam como os das corças e me coloca em segurança nos meus lugares altos. Estou falando de promoção espiritual. Eu estou falando de quando Deus levanta você. Eu estou falando de quando Deus tira você da depressão, tira você da tristeza, tira você da autopiedade, tira você da carência sexual, da carência emocional, tira você do domínio da carne, dessa atmosfera, desse nível onde a carne te domina, onde a ofensa te domina, onde você se magoa por qualquer coisa, onde você se ofende por qualquer coisa, onde você é levado por qualquer vento de situações e percepções espirituais, onde Deus tira você desse lugar e te assenta num lugar espiritual, assenta você em alturas, me coloca em segurança, em meus lugares altos, isso é, estabelecido. O Salmo 18, ele mostra também no versículo 19, que Deus tem um lugar específico para os nossos pés. Ao falar de subir a montanha nessa noite, eu estou falando de um lugar onde Deus quer colocar os nossos pés nessa época do coronavírus. Deus parou a igreja para levantar a igreja. Deus parou a igreja para levantar a autoridade da igreja. Deus parou a igreja para nós subirmos ao monte para cortar madeira, mas para estabelecer os nossos pés no lugar de autoridade, porque quando essa quarentena passar, tem uma edificação para fazer, tem um tabernáculo para levantar, tem uma igreja que volta a trabalhar, e Deus quer saber se você usou esse tempo para subir no seu nível de autoridade. Você vai continuar suscetível emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, espiritualmente, como você era suscetível, como você era manipulável antes dessa situação. Salmo 18, o versículo 19, diz assim: trouxe-me para um lugar espaçoso. Presta atenção, Deus está preparando um lugar para os pés. Antes de Deus usar alguém, Ele firma os pés dessa pessoa em algum lugar de autoridade no mundo espiritual. Deus está querendo firmar os pés da igreja em algum lugar novo de autoridade, em algum novo nível de autoridade espiritual. A mensagem dessa noite tem o objetivo de preparar a igreja para a volta. A volta, quando a igreja se reunir, embora que a igreja não parou de ministrar, de orar em casa, mas nós não podemos nos encontrar com as pessoas, nós não podemos ministrar às pessoas. Quando a igreja voltar a se reunir, que a igreja vai poder ministrar às pessoas, Deus está na expectativa de que esse tempo que a igreja passou enclausurada, ela adquiriu um novo espaço no mundo espiritual, ela adquiriu uma nova autoridade no mundo espiritual. E o verso 19 do Salmo 18 diz que Ele me trouxe para um lugar espaçoso. Isso é, conquistou espaço no mundo espiritual para não trabalhar apertado. Se você conquistou um lugar espaçoso, significa que você pode se mover livremente, que os seus pés têm liberdade para trabalhar, para se mover, onde você pode trabalhar sem tropeçar. Sem tropeçar, sem tropeçar. O verso 36 do Salmo 18 diz o seguinte: alargas o caminho diante de mim, e os meus pés não resvalam, ou os meus pés não tropeçam. Presta atenção, queridos. Deus não nos está chamando para subir a montanha à toa. O coronavírus veio fazer tantas obras de Deus, veio realizar tantas obras de Deus. E a coisa que eu mais admiro Deus foi que Ele interrompeu as atividades mais frugais, mais insignificantes. Para o homem é insignificante jogar futebol, jogar jogos, estar em esportes, estar se divertindo, estar estudando arte, estar fazendo isso e fazendo aquilo, quando Deus sabe
que nesse tempo do fim essas atividades são tão insignificantes. O povo precisa estar se preocupando com a morte espiritual, com a destruição do mundo, com o final dessa fase. Deus interrompeu. A coisa que eu mais admiro que Deus está fazendo é que Ele interrompeu esportes do mundo inteiro. Qual o governo, qual o homem que teria condições de impedir as Olimpíadas no mundo? Sabe, as atividades mais frugais, mais inúteis, as atividades mais simples e realmente fúteis da vida. Deus realmente deu um pausa, até no próprio trabalho. Sabe, Deus está querendo que quando a igreja voltar, a igreja volte com uma nova autoridade. E olha, o versículo 36 diz que Deus então firma os meus pés, de sorte que eles não resvalam. Porque Deus então estabeleceu a igreja, estabeleceu esse sacerdote no lugar de autoridade espiritual. E agora presta atenção, eu gostaria de ler o restante dos versículos do Salmo 37, porque somente depois de Deus firmar os pés, você pode ler os versículos 37 ao 42, que diz assim: persigo os meus inimigos e os alcanço, não volto senão depois de os ter consumido. Por que eu posso fazer isso? Porque primeiro Deus firmou os meus pés num lugar de autoridade. Verso 38, atravesso-os de modo que nunca mais se podem levantar, eles caem aonde? Verso 37, verso 38, eles caem debaixo dos meus pés. Como que o inimigo pode cair debaixo dos nossos pés, se Deus não tiver levado os nossos pés para um lugar de autoridade? O inimigo não cai debaixo dos nossos pés, no pé da montanha. Precisamos subir a montanha para o inimigo poder cair debaixo dos nossos pés. E esse é o projeto de Deus com a igreja, para que o inimigo caia debaixo dos nossos pés. O verso 39 diz: pois me cinges de força para a peleja, e prostras debaixo de mim aqueles que contra mim se levantam. O objetivo de Deus sempre é colocar os demônios debaixo dessa autoridade espiritual que Deus outorgou a nós, mas a igreja precisa subir a montanha e dizer para Jesus: eu vim aqui me revestir da autoridade que o Senhor conquistou para mim. Eu vim aqui assumir o meu lugar nas regiões celestiais. Eu vim aqui tomar posse do meu lugar em cima, para que de lá eu possa governar e os inimigos se prostrem debaixo de mim. Versículo 40, Salmo 18. Fazes também que os meus inimigos me deem as costas. Aos que odeiam, eu os destruo. Clamam, porém não há libertador. Clamam ao Senhor, mas Ele não lhes responde. Olha só. Então eu os esmiuço como pó diante do vento. Lanço-os fora como a lama das ruas. Tudo que você ouve nestes versículos é a guerra espiritual debaixo dos nossos pés. Quando você esmiuça algo, você esmiuça debaixo dos seus pés. Quando você lança fora como a lama das ruas, está falando que você está colocado numa posição de autoridade, onde os inimigos estão debaixo dessa autoridade espiritual da qual você está revestido. Deixa eu dizer, Deus não está nos chamando para subir a montanha por acaso, ou para entrar em evidência, ou para se tornar espiritual e mostrar para os outros que é espiritual e que ora muito. Deus está nos chamando para subir a montanha, porque tem um inimigo que tem que ficar debaixo dos nossos pés. Mas o inimigo não vai ficar debaixo dos nossos pés se a gente não for elevado, se a gente não subir, se a gente não for exaltado para um lugar, como o Salmo 18 diz, ser estabelecido nas minhas alturas. É isso o que significa subir as montanhas. Em terceiro lugar, quero ir finalizando a minha palavra essa noite dizendo que nós subimos a montanha para cortar madeira. Para cortar madeira. Quem corta madeira está se preparando para uma nova construção. É isso que Deus está fazendo através dessa quarentena. Eu quero repetir mais uma vez Isaías 43, 18, porque o Senhor nos orienta a esquecer as coisas passadas, como ele diz. Isaías 43, 18, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova.
agora está saindo a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus interrompeu a história moderna humana no ano de 2020, 20 anos dentro do terceiro milênio. Deus decidiu interromper uma coisa que interrompeu o mundo inteiro, uma coisa que parou. Deus está querendo estabelecer algo novo, Deus está querendo fazer uma construção nova no meio da igreja, estabelecer uma estrutura nova. Deus está chamando a igreja para se humilhar agora, para cortar madeira, para o trabalho que nós ainda temos que fazer na terra depois que a sombra do vírus passar. Há uma construção nova que Deus está fazendo no mundo inteiro, porque Deus abalou estruturas e derrubou edificações, derrubou culturas dentro da igreja. Deus já derrubou sistemas dentro da igreja. Deus balançou a sua igreja no mundo inteiro, tirou os cantores dos púlpitos, tirou os pregadores que viviam de pregações das igrejas. Deus derrubou tantos sistemas humanos que estavam em vigor, ano após ano, gente se enriquecendo da palavra de Deus, andando de igreja em igreja para pregar e para cantar. Deus tirou os próprios pastores de frente das suas ovelhas. Os que tinham poucos agora ficaram só diante do computador. Os que tinham muitos agora, não importa se você tinha 100 ovelhas ou se você tinha 30 mil, você agora é obrigado a ficar diante de uma câmera. Deus desmontou as coisas. Oh, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, louvado seja o Deus que disse: basta dessa estrutura, basta disso que está acontecendo, basta disso que eu venho tolerando na minha misericórdia, mas agora eu disse chega, e Deus derrubou como um dominó que vai caindo e vai derrubando todas as coisas. A madeira que nós estamos subindo para cortar nesse subir da montanha de oração e de jejum é para uma nova construção que Deus está fazendo. A madeira serve para levantar o altar, um novo altar. Você que está em casa, se você quiser dizer comigo um novo altar, você pode dizer, porque Deus está querendo um novo altar, com madeira nova. Provérbios 26, verso 20 diz que sem lenha o fogo se apaga. Mas sabe, com lenha velha, lenha molhada, também não tem fogo. E Deus está querendo uma nova madeira para acender, reacender o nosso amor. Eu sei que uma das coisas que Deus está reacendendo é o fervor do amor da igreja por Ele. Você pode imaginar a alegria da igreja quando nós voltarmos a ter culto? Você pode imaginar a alegria das pessoas? O Salmo 122, verso 1 vai ser uma verdadeira realidade pela primeira vez na vida de muitos cristãos. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Me parece que pela primeira vez na vida de muitos crentes, muitos vão ter a alegria de largar o Facebook em casa, de largar o Netflix em casa, de largar o que quer que seja parente que chega na hora do culto, seja o que quer que aconteça, que sempre deixou você em casa, e dizer: o meu prazer, a minha alegria é estar na casa do Senhor. Eu não vou sair para me divertir com os meus filhos, a alegria que está dentro de mim é voltar à casa do Senhor. Uma das coisas que Deus está fazendo com a nova madeira que estamos cortando da montanha é reacender o amor pelo Senhor, pela sua casa, pela comunhão na casa de Deus. Vejam quão preciosa é a nossa comunhão, nós que hoje só podemos nos ver pela televisão. Vejam quão preciosa é a nossa comunhão, como nós sentimos falta dos cafés na casa dos irmãos, das visitas nas casas dos irmãos, do almoço que a igreja tem após o culto. Como nós podemos ver que isso nos faz falta? Isso faz falta na vida de um ser humano normal. Por favor, diga comigo na sua casa, onde você estiver: a comunhão que nós temos é preciosa. Como é preciosa a comunhão dos filhos de Deus, a comunhão do povo de Deus. Há uma bênção tão grande que muitas pessoas que gostam de perder culto não valorizam. Deixa eu dizer uma coisa para você. Em cima da montanha onde Deus está nos levando, Ele colocou um machado em nossa mão.
E o machado com o qual nós cortamos a madeira é o machado da oração. Que ferramenta poderosa é o machado da oração. Cada pessoa que entra 1h da manhã para orar, às 2 da manhã, às 3 da manhã, às 4 da manhã, às 3 da tarde, às 4 da tarde, às 5 da tarde, e os irmãos estão entrando para orar, cada um está pegando o machado. Quando você entra no seu horário de oração, você está com o machado na mão e você está indo cortar madeira, e a Bethesda está cortando madeira 24 horas por dia. Desde sexta-feira passada, nós estamos, desde o dia 27 de março, nesse relógio de oração, nós estamos cortando madeira. Eu quero abençoar cada pessoa que está com o machado da oração na mão. Essa é uma ferramenta poderosa que Deus colocou em nossa mão. Eu louvo a Deus que Ele está firmando nas mãos da Bethesda, firmando nas mãos de cada homem, de cada mulher, de cada criança. Quero parabenizar a pastora Gê pela reunião de oração com as crianças pelo Zoom, porque as crianças estão orando. Deus está firmando nas mãos da igreja o machado da oração. Deus não nos deu essa ferramenta poderosa para ela ficar numa vitrine sendo admirada. Lembra daquela vitrine que o Nuno fez, colocando o machado que a pastora Joyce nos deu, e aquele machado está ali para mostrar. Me dá um segundinho para eu pegar para você, para mostrar aqui essa ferramenta poderosa que o Senhor nos deu e que na verdade está numa vitrine. Aqui, poderosa ferramenta. Ela trouxe lá de Kansas City, não é? Trouxe lá de Kansas City, num ato profético. Ela trouxe esse machado dentro da mala ao ministrar em nossa igreja em setembro. E ela dizia: aqui está o machado da igreja, para a igreja ministrar. E a igreja está subindo a montanha. E Deus deu inspiração ao Nuno para fazer esses 3 montes. E o primeiro monte aqui é o Monte Moriá, onde você sobe com Abraão para oferecer o seu Isaque. O segundo monte aqui é o Monte das Oliveiras, o monte do meio onde Jesus subiu. O terceiro monte aqui é o Monte Pisga, sabe onde? O monte onde Moisés subiu. Sabe, esses montes têm um significado quando você sobe para cortar a madeira. E a Bethesda, que está aqui no centro, que está subindo com essa ferramenta para cortar a madeira. Escute, Deus colocou uma ferramenta poderosa em nossas mãos. Esse machado é apenas um símbolo. O machado que os profetas, filhos de Eliseu, usaram para cortar madeira, para construir uma nova construção, para abrir um lugar mais espaçoso. Deus está dizendo: eu vou alargar a Bethesda, eu vou trazer novos membros, eu vou trazer vidas. Vocês estão cortando a madeira, edifiquem uma casa maior, edifiquem uma casa mais poderosa, edifiquem um lugar poderoso, um lugar onde possa receber as pessoas que estão lá fora. E esse lugar, ele é edificado na oração, com a madeira que nós cortamos.